Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Nesse momento onde a gente não pode estar mais próximos, nós podemos usar os meios, os recursos que Deus deixou, para podermos compartilhar a esperança e compartilhar a palavra de Deus, fortalecer a nossa fé, e estar em íntima ligação com Deus, não é verdade? E aqui eu te convido a estar refletindo comigo rapidamente nesse versículo que está no capítulo 1 de João, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui algumas palavras que nos chamam a atenção. E uma delas é no princípio. Onde você lembra dessa palavra? Sim, eu também lembro dessa palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, Mas interessante que ali no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está descrevendo o princípio da criação. E aqui João ele descreve o princípio de um Criador. Antes mesmo que tudo viesse ou passasse a existir, esse Verbo de Deus já estava com Deus, que é Jesus Cristo, E interessante que esse estava com Deus que João descreve, ele superficialmente parece que nos traz um pensamento assim que Jesus estava ao lado de Deus, ou que Jesus estava observando o que Deus estava fazendo. Mas quando nós aprofundamos um pouquinho nesse verso, a gente vai achar no grego uma palavrinha que João desejou descrever aqui sobre Jesus que estava com Deus. E ele descreve aqui uma palavrinha grega que traz intimidade com o Pai. Intimidade, íntima associação com o Pai, quando nós vamos para o grego. Então, Cristo ele não estava simplesmente com Deus, ao lado de Deus, mas ele estava intimamente ligado com Deus em toda a criação. E tudo que Deus desejou fazer, Cristo estava ali intimamente com desejo também e fazendo parte dessa criação, E é interessante que na carta de João, de 1 João, no capítulo 2, João também usa a mesma palavra grega para descrever que nós temos um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Nos demonstrando que Jesus ele está também em íntima ligação com o Pai no plano da salvação. E que nada é feito sem Ele, que tudo por intermédio dele, todas as coisas é feita e que esse Cristo está intercedendo por cada um de nós. E se você estuda um pouquinho mais, você vai ver que Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, também usa a mesma palavrinha grega que João descreveu, para descrever no finalzinho do verso 13, que esse mesmo Deus é qual que nós iremos também prestar contas, Sabe, querido, Jesus Cristo, ele deseja nos receber com nossas aflições, com as nossas angústias, com as nossas dificuldades na qual nós estamos passando hoje. Mas lembra de uma coisa, que quando nós olhamos para o Evangelho e a gente estuda a história de Jesus, a gente vê que todos aqueles que chegavam diante desse Jesus não voltavam da mesma forma, tinham suas vidas transformadas. Assim como a palavra de Deus também nunca volta vazia. E o meu interesse aqui é de nós podermos ter a certeza que nós possamos chegar diante desse Jesus que deseja transformar a nossa vida. E temos a certeza que quando nós chegamos diante dele, que permitimos essa obra ser feita, na qual nós não venhamos voltar da mesma forma, mas venhamos voltar transformado pelo seu poder. É isso que é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus Cristo, de nos transformar, não é? De fazer com que nós nos tornamos semelhantes a Ele e já cidadãos dos céus, mesmo vivendo num pedacinho dessa terra, E essa é a minha pequena reflexão nessa manhã. Que a gente possa lembrar que há um Deus que desde o princípio desse mundo existiu, que esteve em intimidade com Deus na criação deste mundo e que esse Jesus também está em íntima ligação com o Pai no santuário celestial, no plano da redenção, no plano da salvação de cada um de nós, na qual Ele deseja
que nossa vida seja transformada a cada dia quando nós permitimos e a chegamos diante dele. E eu queria muito terminar fazendo uma breve oração, pode ser? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de encontrar na Tua Palavra algo que nos faz e nos traz mudança e esperança em nosso coração. Temos a certeza que esse Jesus, o Verbo de Deus, na qual o seu servo João descreve, estava lá no princípio com Deus, estava no princípio contigo, mas que hoje também está em íntima ligação com o Senhor no plano da redenção e que deseja fazer a mudança em nosso coração. Por isso nós pedimos que através do seu Santo Espírito, Pai, faça a mudança que é necessária em nosso coração e nos transforma segundo a semelhança desse Jesus, para que nós nos tornamos cidadãos dos céus, ainda vivendo num pedacinho dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Esteja plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus.